Oi, gente. Então, eu fiz algumas postagens no Instagram falando sobre pão industrializado, sobre pão feito em casa, sobre glúten, e as pessoas ficaram com muitas dúvidas. Então, por isso eu estou gravando esse vídeo, para a gente tentar esclarecer algumas coisas. Então, o pão integral feito em casa é tão saudável assim, a ponto de você poder comer, mesmo quando você está fazendo dieta? Ele emagrece, engorda. E o glúten faz tão mal quanto as pessoas falam? Então vamos tentar tentar fechar alguns pontos para esclarecer algumas questões sobre esses assuntos. Então, por exemplo, o pão industrializado. O pão integral industrializado, hoje em dia, ele já é feito com farinha de trigo integral. E tem muitos que são realmente 100% integrais, como é falado na embalagem. Só que tem um porém. As pessoas gostam de pão integral desde que ele seja macio, desde que ele seja muito parecido em sabor, em textura, em aroma com o pão tradicional. Para atingir esse objetivo, a indústria faz o quê? O que for preciso para chegar nesse resultado. Então, o que é preciso para chegar nesse resultado? Ela adiciona farinha de glúten a mais do que já tem, né? Porque o glúten é uma proteína que faz parte da farinha do trigo, faz parte do trigo, é natural do trigo. Então, quando você faz um pão, aquela elasticidade que você ganha na massa vem do glúten que já contém na farinha de trigo. Agora, ela quando está no estado integral, na farinha integral, ela não traz tanta elasticidade assim. Então, o que a indústria faz? Adiciona a chamada farinha de glúten, para que o pão tenha aquela mesma elasticidade do pão de forma tradicional, que é praticamente impossível de você atingir quando você usa só farinha de trigo integral, tá? Então, e aí ele já consegue chegar na elasticidade. Para chegar no sabor, ele adiciona açúcar e sal, que são as duas coisas que adicionam sabor à massa, e gordura, né? As três coisas que adicionam sabor: açúcar, sal e gordura. Então, se você pega uma coisa muito saborosa, ou ela tem um desses três em grande quantidade, ou ela mistura os três em proporções, assim, mais ou menos equivalentes, para dar esse efeito na massa. Então, quando você... Isso eu falo sempre nos meus cursos, porque é por isso que é importante você ler o rótulo, a embalagem ali nos ingredientes. Então, sempre o primeiro ingrediente que contém naquela listinha é o que mais contém naquela receita. Então, geralmente eu tenho acompanhado os pães integrais industrializados, o ingrediente que mais tem lá é a farinha de trigo integral. Depois vem o glúten, ó, em segundo lugar vem o glúten e em terceiro lugar já vem o açúcar. Então é muito açúcar para um pão integral. Quando você faz o pão integral em casa, você mistura basicamente farinha de trigo integral, açúcar, sal, água e uma gordura boa. Só que você não adicionou aí o glúten, né? Porque é desnecessário, desde que você faça a fermentação da maneira certa, você vai conseguir uma maciez adequada. E o açúcar é a proporção de 1 colher de sopa para 1 quilo de farinha de trigo. Então, claramente ele não vai ser o segundo ingrediente que mais contém na receita. Então aí já é uma diferença gritante, vocês percebem? Entre a receita que é usada na indústria e a receita que você usa em casa. A proporção é totalmente diferente. E você consegue sim um sabor muito bacana, porque você vai trabalhar com a fermentação e não com os aditivos de aroma, até aroma artificial, que também eles colocam para conseguir o resultado que as pessoas esperam. E também, né, quando você compra um pão na padaria, ou mesmo quando você compra no mercado, você percebe que ele dura bem mais do que um pão quando você faz em casa. Isso porque ele contém muito mais aditivos e conservantes que você não coloca quando você faz o pão em casa. Então, nisso você já percebe a grande diferença que tem entre você comprar um pão no mercado
e fazer um pão em casa. É totalmente diferente. E quando você começar a fazer o pão em casa, você vai perceber que há uma beleza nisso, porque você começa a perceber que você consegue um resultado muito melhor e até na sua saúde você percebe que há uma grande diferença. Então, eu diria que, respondendo à pergunta das pessoas, quer dizer, mesmo quando você está fazendo dieta, é possível comer pão? Sim, desde que ele seja feito em casa, desde que ele tenha os ingredientes corretos e não o pão industrializado, porque aí a quantidade de glúten realmente é desproporcional e pode sim prejudicar a sua dieta. Tá? Então, um pão feito em casa tem mais proteína, porque você até pode adicionar ingredientes que contêm mais proteína e equilibrar a receita. Então, o pão rústico, como eu fiz uma postagem recentemente falando do pão rústico, que é o pão fermentado naturalmente, ele contém uma quantidade muito equilibrada de proteínas, de carboidrato e contém, por exemplo, niacina, que é muito importante quando você está, por exemplo, fazendo dieta. Então, são coisas assim que fazem parte da receita do pão rústico e que você não encontra num pão industrializado, tá? Então, só para não ficar muito comprido esse vídeo, vamos ficar por aqui e a gente vai continuar falando desse assunto depois, tá? Tchau!